Olá, bem-vindo ao devocional diário Espelho da Alma. No meu canal, Reverendo Silas Andrade Ramos, todos os dias você vai encontrar o seu devocional. Não deixe de fazer o seu devocional. Toda semana também você vai encontrar a palavra pregada na igreja no culto da família. O devocional diário são palavras e reflexões orientadas para vida familiar, vida financeira, trabalho, relacionamento e muito mais. Quero aproveitar e pedir a sua ajuda para que nós possamos divulgar a palavra de Deus. De que forma? Se inscreva no meu canal, ative o sininho, curte e compartilhe também a palavra de Deus. Você pode ser um missionário. Deus abençoe você e tenha um bom devocional hoje de manhã. Um abraço e um beijo no coração. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É bom nós estarmos reunidos aqui para a meditação da palavra do Senhor. O tema da mensagem aqui é um encontro extraordinário, o devocional, um encontro extraordinário. Ele está aqui em João, no capítulo 9, no verso de número 6. Olha o que diz aí, ó. Dito isso, verso 6, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. E aí tem aqui, ó, os vizinhos e os que dantes os conhecia, né, como mendigo, perguntava, não é esse que estava sentado pedindo esmolas? Olha só, João no capítulo 9, ele escreve esse sinal, e os sinais do Evangelho de João nós sabemos que são sinais que eles assim, para que creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo e para que crendo em Cristo tenhamos vida. Que história fabulosa! Um homem aí, ó, né? Um homem intrépido, maravilhoso. Esse sinal do Evangelho de João nos ensina o seguinte, que Jesus, quando ele tem um encontro conosco e quando nós nos deparamos com Jesus em momentos extraordinários, né? Coisas extraordinárias acontecem na nossa vida e Jesus também nos traz uma nova perspectiva e uma nova visão. Então Jesus é aquele que nós temos um encontro, e quando temos um encontro com Jesus, né? Alguma coisa acontece, mas alguma coisa extraordinária, alguma coisa fantástica envolve a nossa vida. E aí, né, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que os encontros de Jesus, eles são inusitados. Às vezes nós queremos coisas extraordinárias na nossa vida, mas nós ficamos tentando conceber essa intervenção de Jesus dentro dos nossos parâmetros humanos, dentro da nossa consciência, daquilo que nós conseguimos medir, avaliar, ver. Então é o seguinte, olha gente, Deus usa diferentes situações para gerar fé no nosso coração. Não tente enquadrar aquilo que você espera de Deus, mesmo o extraordinário, uma intervenção, a volta da alegria, a cura, a restauração, eu não sei o que você precisa. Mas Deus usa diferentes situações para gerar fé no nosso coração. Ele é cego, ele já ouviu falar da fama de Jesus. Tanto que quando perguntaram para ele, né, ele disse, um homem chamado Jesus fez lodo, cuspiu, fez uma laminha lá, né? No conceito religioso daquela época era trabalhar, no dia de sábado não podia, era pecado, né? Olha o que Deus usa para gerar fé, né? Olha o que Deus... É uma coisa extraordinária, gente. Cuspir no chão, fazer um barro e colocar nos olhos de um cego, né? Caminhando Jesus viu um cego de nascença. Em outra ocasião no Mar da Galileia, olha só, Jesus viu homens que lançavam a rede. E Jesus também usou uma diferente situação para gerar fé no coração dos discípulos. Então eu quero dizer o seguinte, que Deus está vendo você a cada momento. Deus viu o cego na beira do caminho, Deus viu os discípulos, Deus viu Zaqueu sentado debaixo de uma figueira, não é assim? Deus vai usando diferentes situações. Deus usa a fama do homem que era o Zaqueu, Deus usa a palavra, Deus usa o lodo, uma coisa insignificante.
Agora olha só para você ver, vai no tanque de Siloé. Jesus poderia ter criado do nada e fazer alguma coisa ali para que aquele homem pudesse ser curado. Jesus tem uma maneira extraordinária sempre de trabalhar a nossa fé. Porque a nossa fé, ela precisa ser trabalhada, né? Tem que dar passos de fé. Ele vai até Siloé, no tanque de água doce, né? E a nossa fé é assim. Você às vezes está diante de uma situação difícil e você está orando por aquilo. Você está orando. De repente chega uma pessoa para você e conta uma história de algo que aconteceu na vida dele. Aí você, opa, pera um minutinho só. Se aconteceu com ele, pode acontecer comigo. De repente você ouve um testemunho de cura. De repente você ouve um testemunho de uma cirurgia extraordinária. Não perca a expectativa. Nunca. Deus usa coisas pequenas para gerar fé no nosso coração. Deus usa até caixinha de promessa. Sabe aquela caixinha de promessa que você tira o versículo? Às vezes você está ali abatido, você está triste, você está numa situação difícil. Você vai ali, você tira um pequeno versículo. Ali você lê um versículo, aquilo entra no seu coração e gera fé no seu coração. Uma outra coisa que você precisa entender é que nessa caminhada, às vezes, de nós esperarmos uma intervenção extraordinária de Deus é o seguinte. Preste bem atenção nisso, que isso é importante para você. Nem toda doença, calamidade, problema, nem toda é consequência de pecado específico, né? Às vezes a pessoa está lá com problema na empresa, na família, algumas coisas, né? Não. Nem todo problema de enfermidade, essas situações, nem todo problema significa que a pessoa está em pecado. Doença, calamidade, isso não é consequência de pecado, né? E aí, diante das situações, nós não podemos perguntar o seguinte, né? Quem pecou? Porque a história do cego aqui disse que ele estava na beira do caminho. Os discípulos perguntou para Jesus: Mestre, quem pecou para que ele pudesse nascer assim? Diante das situações que nós estamos vivendo, é natural às vezes passar no nosso coração o seguinte: Senhor, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu esqueci e fiz alguma coisa errada? Será que tem algum pecado aqui da minha família no passado? Não faça pergunta quem pecou. Pergunta, né? Não pergunta qual o pecado escondido. Você precisa perguntar qual é o resultado que Deus quer gerar. Qual é a bênção, o que Deus quer mover. Deus às vezes permite algumas coisas para que nós descubramos coisas extraordinárias, né? Nunca pergunte a causa desse mal. Deus, através de uma situação difícil, Deus ele quer manifestar sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, a sua onipotência, a sua salvação e nos trazer para perto dele, né? Então, lógico, nós temos que acertar a vida. Se tem coisa errada na vida, tem que acertar. Contas, tem que acertar. Desobediência, conserta. Tá andando de forma errada, conserta. Mas nem todas as situações difíceis que passamos na vida significa que isso é problema de pecado. Deus não nos ama mais e menos por causa dos nossos pecados. Pastor, eu cometi um erro gravíssimo. O amor de Deus para com a sua vida é o mesmo, não mudou. Pastor, eu fiz muita coisa errada, destruiu minha família. O amor de Deus não diminuiu por você. E outra coisa é o seguinte, presta bem atenção. Todo encontro, toda intervenção extraordinária que nós temos com Deus, sempre vai haver reações. Reações dos vizinhos, dos amigos, né? As pessoas estão olhando a nossa vida. Mas pastor, que tipo de reação? Esse cego aqui teve muitos tipos de reações ao redor dele. Se você for ver o seguinte, né? Tem gente que vai chegar para você e vai perguntar assim: será que foi Deus mesmo? Mas será que isso não vai voltar? Mas será que curou mesmo? A cura desse cego aqui gerou reação aos teólogos, os fariseus, os intelectuais da época. Como pode ser que Deus tenha curado isso? Como que pode? Às vezes gera incredulidade, às vezes gera desprezo, né? Tem uma frase interessante nesse texto aqui que ele fala assim: ele não pode ter sido curado porque ele é pecador, né? Não, toda intervenção extraordinária
de Deus na nossa vida vai gerar reações, até reações de inveja, né? Agora, você precisa entender o seguinte: ou ele transforma a sua vida, ou a sua vida nunca vai ser transformada, porque o único que tem poder de transformar é o Senhor Jesus. E por último aqui é o seguinte, gente: uma experiência com Cristo nos dá um testemunho poderoso. Esse cara aqui, ele não tem medo, ele não tem medo de nada. O objetivo dele era dizer que ele era cego, agora ele está vendo, né? Não, nós precisamos entender que se João escreveu esses sinais, é para que nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que também nós possamos crer e ter vida. Eu quero que você creia e eu quero que você tenha vida, porque esse é o objetivo da palavra. Pense aí qual é a intervenção extraordinária que você precisa de Deus na sua vida. E peça para Deus abrir os seus olhos espirituais, porque Deus usa diferentes situações para gerar fé no nosso coração, né? Deus às vezes está falando com você e você não está percebendo. Por quê? Porque nós queremos enquadrar Deus dentro da nossa caixinha, dentro da nossa racionalidade, dentro do nosso jeito de ser. Deus é Deus, cara. Deus está acima, Deus é outro esquema, é outro pensamento. Ele usa um cajado para abrir o mar, ele usa uma funda para derrubar um gigante, entendeu? Ele manda o cara pescar na hora que não tem peixe, na hora que não é hora de pescar. Ele manda um profeta ir na casa da viúva e usa uma botija de azeite e uma botija de farinha para sustentar uma viúva e o seu filho o resto da vida, né? E pagar suas dívidas e viver do resto. Não foi assim com a viúva e Eliseu? Então, creia, Deus usa diferentes situações. Agora, o fundamental é você obedecer. Quando o profeta fala para a mulher o seguinte: vai lá pegar a vasilha vazia e traz para dentro da sua casa emprestada, ela não discute. Se Deus usa diferentes situações para gerar fé no nosso coração, não se surpreenda com aquilo que Deus pedir para você. Faça, porque nós estamos lidando com Deus, nós não estamos lidando com o ser humano. Eu creio que Deus tem coisas extraordinárias na sua vida. Creia, não fique perguntando. E outra coisa, se você está passando por alguma situação difícil, não fica perguntando: o que eu fiz? Fizemos, né? A gente fez, deixou de fazer, nós somos seres humanos. Deus é um Deus de graça, que nos alcança e nos ama, independente de como nós estamos, as decisões que nós tomamos. Ele continua nos amando e sempre nos dando novas oportunidades. Quero orar com você nessa terça-feira, para que você possa ser abençoado e caminhar debaixo da graça e da direção de Deus. Pai querido e amado, eu quero colocar diante da Tua presença, Senhor, as nossas vidas. Todos nós passamos por situações na vida que nós precisamos de uma intervenção extraordinária. Uma intervenção, um encontro extraordinário que só o Senhor pode mover. Abra os nossos corações e os nossos olhos para que nós possamos perceber a maneira que o Senhor trabalha conosco. E também para que nós possamos obedecer, tirar fora a nossa racionalidade humana, os nossos conceitos, os nossos preconceitos. E quando o Senhor nos visitar, que nós tenhamos um testemunho maravilhoso, para que as pessoas possam olhar e dizer: só pode ter sido Deus. Que o Senhor nos ajude essa manhã, de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Amanhã eu vou fazer meu devocional em um outro lugar, na casa de um irmão da nossa igreja que está fazendo 40 anos de idade. Deus abençoe e tenha uma ótima terça-feira. Um beijo no coração e não deixa de compartilhar essa palavra em nome de Jesus.